Jovem Pan Saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Soraya Lawande e já agradeço demais a sua companhia. O tema do nosso programa de hoje é o avanço da dengue no país. Com a chegada das temperaturas mais baixas, amenas, a gente está no outono, né? Muita gente acha que dá para relaxar com os cuidados contra o mosquito da dengue, mas a verdade é que a doença está aí. Os hospitais paulistas estão registrando aumento nas internações e pelo último boletim epidemiológico da Prefeitura de São Paulo, mais de 28 mil casos da doença já foram confirmados, além de 2 óbitos. E para a gente falar sobre este assunto, recebemos hoje a doutora Régia Damos, que é infectologista, também a pediatra Ana Domingues e hoje, de forma remota, recebemos o doutor Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz. Obrigada a todos pela presença de vocês. É um prazer a gente poder conversar sobre este tema tão importante. Eu já começo a pergunta, a nossa entrevista de hoje, uma pergunta até para o doutor Júlio. A dengue, ela voltou com força ou nunca chegou a ir embora, doutor? Ela nunca chegou embora, né? Nós temos em 2025 quase 1 milhão de casos prováveis, né? Mais de 600 mil óbitos confirmados. Ano passado nós tivemos mais de 6 milhões de casos, mais de 6 mil óbitos. Foi a doença infecciosa que mais matou no Brasil, superando, por exemplo, a tuberculose e a Covid-19. E aí, doutora, o que a gente pode dizer sobre esses dados, né? Como eu disse, a gente está em pleno outono, mas os dados e os números estão crescendo, como se, de fato, como o doutor disse, né, a dengue não teve um período ali de pausa. A gente não chegou a ter uma pausa, porém, assim, no ano passado, nós observamos um pico da doença em abril, maio, com redução dos casos em junho. Depois a gente manteve uma certa endemicidade e agora, né, em 2025, até a semana epidemiológica 13, a gente realmente chega aí a quase 1 milhão de casos, como disse o doutor Júlio. Embora, quando comparamos o ano de 2025 com 2024, a gente vê que na mesma época, 2025 estava um pouco menor, chega a estar 70% menor em relação ao número de casos do ano passado. Isso tem reflexo em algum fator importante? Olha, algumas explicações podem ser que a imunidade parcial já tenha acontecido na população, principalmente nos sorotipos mais circulantes no ano passado, sorotipo 1 e 2. Embora a gente tenha sorotipos que estão em circulação recente, que já estavam sem circulação desde 2000, como o sorotipo 3, isso pode estar sendo responsável também pelo aumento de casos. Talvez aí as ondas de calor foram mais rápidas, né? A gente já tem uma certa queda de temperatura aqui no Sudeste, pode ser uma explicação para essa redução em relação ao ano anterior, mas não chega, né, a ser uma grande redução, porque a gente realmente ainda está com um número de casos bem elevado. Deixa eu, inclusive, trazer dados, porque a dengue avança nos hospitais privados aqui do estado de São Paulo. Uma pesquisa recente realizada pela Sindiosp, que é o sindicato, né, que responsabiliza de clínicas, hospitais, e essa pesquisa foi realizada entre março e abril, mostra que as internações cresceram e o tempo de permanência também aumentou, além dos atendimentos de urgência que estão sobrecarregados. Vamos aos números, a gente preparou uma tela para a gente acompanhar, porque segundo a pesquisa, 89% dos hospitais registraram aumento nas internações pela doença, número bem acima dos 66% observados em janeiro. As UTIs também estão sentindo esse impacto. De acordo com os dados da pesquisa, 76% das instituições relataram um crescimento de até 5% nas internações em terapia intensiva. O tempo médio de permanência também subiu, então se antes a maioria dos pacientes permanecia até 4 dias internada, agora 79% dos hospitais relatam um período de 5 a 10 dias. E nas internações de leitos clínicos, 44% dos hospitais apontaram aumento de até 5% nas internações. 35% relataram crescimento entre 6% e 10%. E ainda, segundo a pesquisa do Sindiosp, a faixa etária mais afetada pela dengue são de adultos entre 30 e 50 anos.
O que está por trás, doutor Júlio, dessa explosão de casos aí, de internações, aumento também do período que a pessoa passa internada nesses hospitais? Não, a gente está vivendo nesse momento o pico da dengue, né? Já foi comentado aí no programa que esse pico acontece entre abril e maio, então esse é o momento onde a gente tem maior número de casos e também maior número de hospitalização. E a dengue, nesse ano, ela está concentrada especialmente no Sudeste. 73% dos casos estão no Sudeste. Quando a gente olha em termos de estados, São Paulo tem quase 500 mil casos desses quase 1 milhão de casos. Então, quase metade dos casos de dengue no Brasil estão no estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, diferente do ano passado, é o estado que mais sofre da doença. No ano passado a gente teve o número de casos bastante elevado, mas disperso em todos os estados, na região sul também, e nesse ano isso que difere. Então a gente espera, né, que a partir de agora a gente tenha uma melhora desses números, né, e uma redução do número de casos de dengue e consequentemente de hospitalizações. Complementar uma coisa que eu acho que é importante salientar para quem escuta, que muito dessas internações e da complicação vem às vezes do manejo da doença, ou seja, do reconhecimento precoce e a instalação das medidas de suporte que a gente fala, porque a dengue ela não tem um tratamento específico. Sim. A gente não tem nenhum remédio que vai combater o vírus, né? Uma doença causada por vírus a gente não comentou, mas são alguns vírus que podem causar. Então, o tratamento ele está muito baseado na hidratação e o reconhecimento mais tardio dessa doença na faixa etária pediátrica, né, com a qual eu lido, ou eventualmente pacientes adultos que tenham uma comorbidade, uma doença pré-existente, idosos. Essa demora no reconhecimento da doença muitas vezes leva a um agravamento. Então, acho que é muito importante que as pessoas se conscientizem quando que pode ser dengue, quando pensar nisso. Porque os sintomas, doutora, inclusive, a gente vai falar disso mais pra frente no programa, mas ele se assemelha muito a uma gripe, né? Sim. E aí a pessoa fica na dúvida se procura ou não uma assistência médica, se vai tomando medicamento por conta própria, o que é um grande risco, né? Porque a gente sabe que alguns medicamentos para dengue são proibidos, né? Sim, exatamente. Então, uma coisa que é bem marcante na dengue é a febre. Então, principalmente adulto com febre, criança com febre, neste contexto atual de surto, né, de epidemia, precisa pensar em dengue. A dengue dificilmente traz sintomas respiratórios associados, então acho que esse é um ponto bem diferencial aí. Você tá com febre, não tem nada de tosse e catarro, acho que acende o alerta, né? Se é criança, se é idoso, acho que é bem importante, nesse contexto, procurar o auxílio, evitar ao máximo, principalmente anti-inflamatórios, em qualquer cenário de estar doente, porque você comentou, né, dos medicamentos que são proibidos, então todos os anti-inflamatórios não devem ser utilizados, ibuprofeno, aqueles remédios para dor que geralmente o pessoal usa. O que acontece quando a pessoa toma esse tipo de medicamento? Existe um risco grande de uma síndrome inflamatória muito exagerada e uma piora do quadro basal da dengue, né? Com piora de sangramento, com quadros muito mais graves. Pode elevar o nível da doença? Exatamente. E levar a um cenário, inclusive, mais grave mesmo dessa doença viral. Então, acho que são os recados principais. Sempre pensar em dengue, principalmente se você tiver com febre e não tiver nenhum sintoma respiratório, evitar a automedicação e procurar auxílio de UBS, de pronto-socorro, se você achar que pode ser dengue. Doutor Júlio, queria comentar algo? Não, só deixar claro, né, que a gente tem sim um aumento de letalidade no Brasil, que é maior do que o esperado pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é 0,05. Nossa letalidade hoje em dia está 0,08. Se a gente acrescenta os casos suspeitos, pode chegar a mais que 0,1. Isso indica alguma falha, né, no reconhecimento, como foi dito, dos sinais de alarme, né? Então, assim, é importante entender que a dengue, assim, acomete uma grande parcela da população. Na maioria dos casos é uma doença leve, mas existem sintomas que são importantes e o médico tem que reconhecer
para proceder ao tratamento adequado. E isso a gente não observa no Brasil. A gente observa uma falha constante, né, do reconhecimento dos sinais de alarme pela equipe de saúde, e isso de alguma forma compromete o atendimento, porque essa pessoa, essa criança, ela não é hidratada de forma adequada e, portanto, pode evoluir com maior gravidade. Antes da gente falar mais de sintomas, né, que eu acho que é a grande dúvida ali da população, a pesquisa traz um dado importante sobre a maioria das pessoas que estão internadas sendo de uma faixa etária de adultos entre 30 e 50 anos. Eles são, de fato, o grupo de risco, que são os mais afetados? Porque também pode surgir a dúvida, né? A gente vai falar também mais de vacina, porque hoje em dia a vacina disponível, ela atende um público prioritário, que é o de crianças e adolescentes, né? Entre 10 e 14 anos, mas são os adultos que estão sendo mais acometidos pela dengue? A faixa mais importante de acometimento é essa, entre 30 e 50 anos, embora os extremos de idade também representem uma faixa importante para letalidade, né, e risco. Então, as crianças pequenas e os idosos representam uma faixa muito maior de acometimento de sinais de alarme, possível, né, grupo grave, dengue grave, né, levando a dengue grave, no caso até letalidade. E nos casos das crianças, né, doutora Ana, você que atende esse público mais específico, pode também seguir para casos graves? Pode. Acaba que o maior contingente de pessoas infectadas são esses pacientes de mais idade, né? Sim. Até por isso que a vacinação, acho que tenta focar num maior grupo populacional e acaba que os pequenininhos não são privilegiados. A vacina, inclusive, é para acima de 4 anos, então dos pequenininhos a gente nem poderia vacinar. Sim. E acho que uma coisa que dificulta muito para os pacientes pequenos é a própria questão da hidratação, como o Júlio comentou. É difícil hidratar a criança no geral, já é difícil a gente conseguir aumentar muito o volume de água, a ingestão de líquidos, né? Quando está doente, isso é sempre uma dificuldade, independente de ser dengue ou não. E a hidratação é o cerne do tratamento da dengue. Então, aí que mora o risco. Além disso, criança desidrata com mais facilidade, eles costumam ter mais febres mais altas. Isso também traz mais um desafio à hidratação, desidrata mais ainda. Então, a gente entra nesse ciclo, né, de maior risco e, portanto, são crianças de faixa etária de risco para letalidade e para agravamento mesmo. E aí os idosos também representam essa faixa muito parecida, né? A ingestão de líquidos fica também dificultada. Fica difícil, né? Até o reconhecimento mesmo do agravamento no caso de alguns idosos. Então, as duas faixas dos extremos de idade, a gente costuma dizer que são as faixas mais importantes para risco de dengue grave. O que leva um caso de dengue a se tornar grave ou até fatal? Olha, a dengue, só para explicar, a dengue ela tem ali 3 fases, né? Então, a fase inicial é a fase considerada febril. Então, ela dura ali de 2 a 3 dias, onde a pessoa começa febre de início agudo, mialgia, cefaleia, dor atrás do olho, aquele quadro que a gente conhece. Pode ter até diarreia, vômitos. No 3º ao 7º dia, ela evolui para uma fase chamada crítica. Nessa fase é que aparecem a grande quantidade dos sinais de alarme, né? Então, a gente pode ter hipotensão, derrames cavitários, né? Derrame intraabdominal, pulmonar, pleural, hipotensão, lipotímia, dor abdominal, vômitos que não melhoram, febre que não passa, quadros de sonolência. Então, a população tem que ficar atenta para esses sinais de alarme, porque eles são um sinal de agravamento da doença, né? Aí o agravamento vai depender muito do inóculo, do sistema imunitário de cada paciente, do sorotipo, da sua relação, né, hospedeiro-vírus. Então, a gente não consegue definir muitas vezes qual paciente vai evoluir para dengue grave, né? E aí a 4ª fase, né, essa fase crítica, ela pode ser a dengue grave ou dengue com choque. E a fase final é a fase de recuperação, onde todos esses sintomas vão diminuindo, né? Até levando à cura. Então, a dengue ela é autolimitada e não tem nenhum tratamento específico. E como a Ana falou,
a hidratação é a chave do tratamento, né, dessa doença. Mas tem algum sinal que a pessoa precisa ficar mais em alerta, que indica até uma necessidade de internação? Acho que mal-estar muito intenso, né? Acho que esse é um ponto importante, e falta de ar, dificuldade para respirar. Esses sintomas que a Ré já comentou, né, e tem tudo a ver com a hidratação, o que acontece? O vírus, ele faz uma inflamação tão grande nos nossos vasos sanguíneos que todo o líquido que a gente tem dentro das nossas veias, né, dos nossos vasos, é jogado para fora. E aí os nossos vasos ficam com pouco líquido, então o paciente de fato fica desidratado, e esse líquido muitas vezes ele vai para a barriga, dando dor na barriga, para o tórax, para a parte interna do coração, dando dificuldade para respirar. E além disso, um mal-estar excessivo, né? Tudo que é excessivo deve ser olhado com cautela. Então, dependente da idade, irritação muito intensa, sonolência muito intensa, o paciente que nem consegue se mexer, sair ali do lugar. Uma falta de ar? Pode. Esse líquido que se acumula nesses locais que eu comentei, barriga, tórax, né, ao redor do coração, trazem realmente dificuldade para respirar. Então, falta de ar é um sintoma bem importante. Assim como vômito excessivo, né, não para de vomitar, não faz xixi também, que é um sinal importante de desidratação. Né? Ou esse sinal de não consigo levantar, estou muito mal-estar, isso, né? É sinal de pressão muito baixa. Tá. Então, por isso que esses são os sinais de alarme, e o tratamento basicamente é dar volume, dar líquido, Soro, e aí se a pessoa for para um pronto-socorro, né, vai ficar ali líquido internada. Na veia, isso. Tá. Agora, doutor Júlio, a gente tem relatos de pacientes que chegam, né, com esses sintomas no pronto-socorro, enfim, numa UBS, e esse paciente é submetido a um exame de sangue. E aí, é esse exame de sangue, por exemplo, que vai detectar se a pessoa está em qual nível da dengue, se precisa de internação ou não? Doutora, é muito engraçado, né? Porque no passado era muito importante, né, os sinais de dengue hemorrágica, até era classificado como gravidade, né? A gente classificava dengue hemorrágica. Hoje em dia não existe isso. Existe dengue com sinais de alarme, dengue grave e choque da dengue. Então, o que acontece? Os sinais hemorrágicos, eventualmente nesse exame de sangue, a gente pode ver uma plaquetopenia, que é a diminuição das plaquetas, eventualmente uma leucopenia. Os médicos, eles ficam muito preocupados com a redução da plaqueta, mas não avaliam o doente adequadamente desses sinais de alarme, como a Ana comentou. Por exemplo, vômito é super importante. Se o paciente está vomitando muito, ele não vai conseguir fazer uma hidratação adequada em casa, ele necessita uma internação hospitalar, uma dor abdominal muito persistente também. Então, a gente entende que em muitos momentos, né, principalmente eu que reviso muitos dos óbitos associados à dengue, a gente entende que existe uma falha, sim, né, no atendimento desses pacientes, uma falha inicial na UBS, na unidade de pronto atendimento, de não reconhecer esses alarmes e focar apenas nos exames. Muitas vezes o paciente chega na unidade, o médico, em vez de avaliar, ou a enfermeira, avaliar esses sinais de alarme, ele foca no exame, ele fica aguardando um hemograma, que a gente chama, né, esse exame de sangue, para ver se tem plaquetopenia. Enquanto ele aguarda esse exame, ele não hidrata o paciente, ele não verifica os sinais de alarme, e isso faz com que o paciente piore, entre nesses estágios que a gente chama de dengue grave, como foi comentado, de extravasamento de líquido para o abdômen, para o pulmão. Então, é importante a gente rever muito, né, a conduta na dengue, né? O mais importante é um exame físico bem feito, uma história bem feita e uma hidratação se necessário. O exame laboratorial, ele é complementar, né? E é importante que o paciente, o médico, entenda isso, né? O atendimento adequado é o pilar do reconhecimento dos sinais de alarme e o tratamento adequado da dengue. Então, preocupação com o exame excessivo não é correto quando a gente tem uma grande epidemia. O reconhecimento dos sinais de alarme é mais importante. A gente acabou não comentando, mas os sinais também importantes é sangramento, né?
Então, sangramento pelo nariz, pela boca, aquelas manchas na pele, avermelhada, mas acho que é isso que o Júlio falou, é muito importante. Isso auxilia o diagnóstico, claro que traz uma gravidade maior, mas é muito mais frequente a presença destes outros sinais de alarme, que são sinais de gravidade, e que se a gente não olhar para eles, ficar esperando só o sangramento, a gente vai perder ali o diagnóstico importante da gravidade. Vamos falar um pouquinho de prevenção, né? A cidade de São Paulo recebeu cerca de 600 mil doses da vacina contra a dengue. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, até o momento a cobertura vacinal é de 49,66% para a primeira dose e apenas 24,19% para a segunda dose. A vacina contra a dengue é destinada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que residem ou estudam aqui na capital, e o imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde da capital. Como vocês avaliam, né, o impacto, doutora, da vacinação nesse momento? Olha, com uma cobertura de 42%, a gente não pode dizer que realmente é um impacto muito importante na epidemia de dengue, né? A gente precisaria chegar aí numa cobertura de 60%, 70%, acredito, para ter um impacto com essa medida. A vacina é eficaz, principalmente aos sorotipos 1 e 2, que estiveram em maior circulação. E é importante que as mães entendam, né, que é necessário levar seus filhos para vacinar, porque essa faixa etária também é muito acometida pela dengue e pode evoluir para uma dengue grave. Doutora Ana, você que tem mais contato, né, com esse público mais infantil, você sente essa dificuldade dos pais de quererem levar seus filhos, de lembrar, porque assim, se trata da vacina da Qdenga, que é feita em 2 doses, né? Sim. Então não adianta levar uma só, tomar a primeira e não tomar a segunda, porque ele não vai estar protegido, né? Perfeito. A vacinação é uma medida extremamente eficaz, mas a médio prazo. Então, acho que isso é importante, né? Para a epidemia atual, a gente uma dose não vai te proteger, a gente precisa das 2 doses e 1 mês, pelo menos, depois dessa segunda dose para a gente ficar tranquilo. Então, é uma medida, quem toma a vacina hoje e completa o esquema de vacinação, a gente espera que nos próximos anos estejam mais protegidos. Mas é super importante que a gente tente vacinar o maior número de pessoas. Existe sim hoje no país, acho que com todas as vacinas de forma geral, uma certa resistência, né? Então acho que é bem importante a gente salientar isso. A vacina é segura, ela é muito eficaz. A gente tem a provável saída de uma nova vacina também do Butantan, que será dose única, que acho que também traz uma luz aí no fim do túnel bem importante para a gente ter mais instrumentos para vacinação de larga escala, porque eu acho que a dengue é uma doença brasileira, né? É uma doença que sempre esteve presente, como a gente comentou no começo. Então, acho que precisa ir vacinar, completar o esquema de vacinação. É muito comum as pessoas esquecerem, né? Já tomei uma dose, pronto. Então, não pode deixar isso passar, porque a gente precisa ter medo da doença e não da vacina. Doutor Júlio, queria que você explicasse quem é que pode tomar a vacina. A gente sabe que nesse momento, né, o Sistema Único de Saúde oferece só para esse público prioritário, mas quem é que pode tomar, quem é que deve tomar? Acho que surgem dúvidas, a gente vai ouvir até dúvidas da população daqui a pouquinho, mas a pessoa fala, eu já tive dengue, eu preciso tomar vacina. Como que funciona? Então, assim, a vacina ela foi aprovada pela Anvisa para a faixa etária de 4 a 60 anos, por conta da limitação do número de doses pela fabricante, principalmente, né, a Takeda. O Ministério da Saúde elegeu um público-alvo, que é de 10 a 14 anos. Né? O Ministério da Saúde ele compra toda a produção dessa vacina. E a nossa expectativa é que com o licenciamento da vacina do Butantan e uma expectativa, né, de produção de mais de 60 milhões de doses nos próximos anos, a gente possa ofertar essa vacina para toda a população. Então, é uma vacina, né, de vírus atenuado, então assim, é importante entender que gestantes, né, e imunossuprimidos, eles não podem fazer uso dessa vacina, assim como a vacina da febre amarela, né, que a gente tem essa mesma indicação. E é importante que receba as 2 doses de vacina para garantir uma proteção maior. Quem já teve dengue, quando recebe 1 ou 2 doses de vacina, isso aumenta a proteção. Então, é importante entender que dengue tem 4 sorotipos. No componente vacinal, existe envelope para os 4 sorotipos. Então, ele garante uma proteção para os 4 sorotipos. Eventualmente, a pessoa teve
uma vez dengue, 2 vezes dengue, e, portanto, não está completamente protegida. É importante, sim, que mesmo que você já tenha tido dengue, que você receba uma dose de vacina se você se enquadrar nesse público elegível de 10 a 14 anos. Alguns municípios, no momento onde existe vacinas com prazo de validade muito próximo do seu vencimento, liberam essa vacina para esse público de 4 a 60 anos. Então, fique atento, né? Essa vacina não está disponível para todos os municípios, é para alguns municípios específicos, porque o Ministério da Saúde não tem condição de adquirir, porque a empresa não produz quantitativo suficiente. Então, fique atento no seu município, na orientação do seu município, para que público a vacina está sendo ofertada. Vamos aproveitar só essa conversa para a gente esclarecer também algumas dúvidas que muita gente tem sobre a dengue. Nossa equipe foi até as ruas para ouvir o que a população quer saber sobre esse tema. Vamos rodar. Eu me chamo Elielso. Doutor, quais são as variantes da dengue? Bom, a dengue tem 4 sorotipos, né? 4 variantes, que seria 1, 2, 3, 4. Então, a maior circulação se dá com sorotipos 1 e 2, mas a gente está observando a circulação do sorotipo 3, que estava há mais de 15 anos sem circulação no país. Talvez esse seja o motivo do maior número de casos agora? Possivelmente sim, e também das pessoas, né, não imunizadas ou parcialmente imunizadas. Próxima pergunta. Me chamo Ariel. Queria saber com o doutor quais são os sintomas da dengue. Os sintomas da dengue são febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos. Esses são os principais sintomas da dengue. Vamos para a última pergunta, então? Boa tarde, tudo bem, doutor? Meu nome é Marcelo. Eu queria uma pergunta. A minha alimentação influencia para pegar a dengue? Sim ou não? Obrigado. Não existe um conhecimento de algo na alimentação que predisponha, mas é claro que um indivíduo mais saudável, que come bem, que dorme bem, que está vacinado, vai combater a dengue melhor e, inclusive, tem menor risco de ser infectado. Mas não tem nada específico que a gente consiga orientar, não. Surgem muitas dúvidas quando a gente fala de um assunto, né, que está tão em alta. Queria poder conversar mais aqui para responder mais dúvidas da população. Acho que a prevenção, né, doutora, e também os cuidados dentro de casa, no entorno, além da própria vacinação, são muito importantes. Sim, os cuidados principalmente no entorno de casa, água parada, pneus, né, com quantidade de água, pratinhos de vasos de planta. Tudo isso, a população tem que revisitar a sua casa e ver essas águas nessa situação de criadouro de mosquito. Com isso, né, combate a presença de infestação de mosquito em casa, que pode picar as pessoas que estão dentro de casa e assim adquirir a dengue. Doutor Júlio, só mais uma questão em relação à vacina. A pessoa que ficou com dengue, para ela tomar a vacina, ela precisa esperar um período para ser vacinada? Sim. Então, é bom esperar, né, pelo menos 30 dias para poder ser vacinada, né? Então, assim, importante entender, né, que a vacina, assim, os dados dos estudos de vacina mostram uma proteção de pelo menos 4,5 anos. Doutora Ana, só para a gente encerrar, o que falta para essa conscientização coletiva, para que a gente consiga ver uma diminuição dos casos, internações, mortes? Acho que é um pacto coletivo, né? Cada um cuidar da sua própria casa, como a Régia comentou, olhar ali a água parada, passar repelente, porque menos pessoas picadas, menos disseminação de doença. Então, acho que é o momento de passar muito repelente nas crianças, nos adultos. Quem tiver elegível, se vacinem. É algo que o Ministério da Saúde dispõe para, né, muito precioso. Então, a gente só combate a doença em conjunto. Sozinho ninguém faz nada. Acho que é isso. Recebemos as doutoras Régia Damos, também a doutora Ana Domingues e o doutor Júlio Croda, a quem eu agradeço novamente pela participação. Foi um prazer ter vocês conosco nessa conversa. E o JP Saúde de hoje vai ficando por aqui. Espero que essa conversa tenha te ajudado a entender um pouco melhor o cenário da dengue no país e principalmente como se proteger. Obrigada novamente aos nossos convidados e a você que nos acompanhou ao longo desse programa de hoje. Obrigada. Se
você tiver alguma sugestão de tema ou também alguma dúvida, mande um e-mail para nós. É o saude@jovempan.com.br. E para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android ou iOS. Na semana que vem, a gente volta com mais um tema importante para a sua saúde e o seu bem-estar. Até lá! Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.